morte física não é salto do desequilíbrio, é passo de evolução. Simplesmente. Conheça a morte súbita da morte. Sintonize a vida. Rede Boa Nova de Rádio. Para os cientistas e também para as pessoas interessadas na religiosidade, a constatação de que nós existimos independentes do nosso corpo físico. E para isso, trouxemos aqui nossa convidada, a professora Cida Cavalcante, que é jornalista e que passou por 2 experiências desse tipo. Eu passei por 2 experiências de quase morte. Uma foi em 77, na adolescência ainda. Foi uma parada cardiorrespiratória no Hospital do Câncer em São Paulo. Mas foi uma cirurgia de emergência, retirada do apêndice. E a segunda, que foi a mais importante, foi num acidente de automóvel. Aí nesse momento, essa eu vivenciei com todos os detalhes da EQM, da experiência de quase morte. No momento do acidente, bem no momento do acidente, quando o carro começou a virar, eu senti, claro, isso é patrocinado por uma equipe extrafísica, né? Eu senti ser arrancada do corpo, puxada, como se fosse um gigantesco aspirador de pó me puxando. Em vez de eu entrar no túnel, o túnel que me puxou para dentro dele. E aí eu saí do corpo e fiquei flutuando no asfalto enquanto o carro terminava de capotar. Aí percebi o socorro, pessoas chegando, comentando, porque é muito nítido. Quando você está fora do corpo, você aumenta a percepção visual, a acuidade visual, auditiva, uma certeza, aquilo inquebrantável de que você está fora do corpo, porque você vê o seu corpo. Eu lembro das pessoas na hora do socorro apontando para o despenhadeiro e falando, tem uma mulher morta ali. Eu olhei e vi que era eu, toda ensanguentada, arrebentada, mas olhei o corpo sem paixão, porque fora do corpo ali, flutuando no asfalto, eu continuava pensando, eu estava raciocinando. Eu via tudo, apenas dor eu não sentia dor nenhuma, mas observava todo mundo e percebia muito melhor todos os sons, percebia o que as pessoas conversavam, com detalhes, com requinte de detalhes. Aí não teve a menor dúvida. E depois, porque amplia a tua visão. Nesse mesmo momento do acidente, no despenhadeiro, enquanto o carro lá terminou de capotar, eu vi 2 entidades espirituais flutuando. A sua percepção, quando você viu o seu corpo ali no carro, não é? E você se percebeu, você tinha um corpo também perceptível? Não, transparente. Eu era toda pensamento. Você apenas vê, às vezes, uma luz. Ou às vezes você não percebe o resto do corpo. Você sabe que está aqui. Eu percebi até que a altura que eu estava, por causa da minha altura física, eu lembro que eu estava mais ou menos a uns 80 centímetros do asfalto, pela visão que eu tinha. Eu fiquei um pouco acima. Mas você tem um corpo poroso, mas você permanece... Similar a esse corpo físico. O tamanho, mais ou menos o volume do corpo físico. Só que... E essas entidades que você viu, elas têm também essa mesma característica? Olha, foi uma coisa interessante, porque foram 2 entidades bem diferentes. Uma mulher de uma aparência de uns 28 anos, morena, cabelo Chanel, um rosto quadrado. Ela usava bege, um casaco bege, e do lado dela a silhueta de um homem, esse totalmente transparente, mas esse eu reconheci, porque eu já tinha visto na infância e tinha visto uma situação de perigo na minha vida. Quando eu fiquei também numa situação, um acidente, eu lembro de ter visto, dele ter me socorrido. Então eu me senti muito amparada, porque eles brilhavam muito, uma luz, uma paz formidável, né? E nesse momento, porque ela olhou para mim, quando eu vi, eu fui na direção dele. Ela estendeu a mão para mim e falou sem mexer a boca. Ela falou, tenha calma, isso estava na sua programação. Na hora que ela falou isso, serviu de senha. Eu fui na direção deles. Mas aí aconteceu uma outra coisa. Você tem, às vezes, eu tenho um fixador aqui na Terra, que meu filho, eu tenho um único filho, e nesse dia ele estava completando 12 anos. E eu morava, Décio, nessa ocasião, fui morar em Santa Catarina, fui morar na ilha, mas eu escolhi um lugar que eu queria morar na Vila de Pescadores. Então, para chegar na minha casa, eu fiz um chalé na montanha, que para chegar na minha casa tinha que ser de barco ou a nado. Então não tinha vizinho, linha telefônica, absolutamente nada. Eu morava mesmo na natureza. E meu filho estava isolado lá. Então, a única pessoa que sabia do endereço era minha mãe em São Paulo, porque ela tinha 2 meses antes
feito uma visita, e não atravessou de barco, porque não teve coragem, mas sabia onde era o chalé, né? Então, nesse momento, quando eu fui na direção daquelas duas entidades espirituais, que eu lembrei do meu filho sozinho na ilha, na mesma hora eu pensei em voltar. Nisso, aquele mesmo tubo me puxou de volta para o corpo. É instantâneo, você pensou, você volta para o corpo. Voltei para o corpo, aí você sofre aquele baque, né? Porque as pessoas pensavam, ela falava, tá morta. Aí quando eu voltei para o corpo, deu uma mexida no corpo, né? Aí você falou, ela tá viva ainda, ela tá viva. Mas eu voltei só para dizer onde meu filho estava. Eu voltei. Você manteve a consciência durante todo esse tempo? Total, absoluta consciência. Eu tinha absoluta consciência. Só voltei para tentar falar. E aí percebi a dificuldade do corpo físico. Ele não respondia. Porque eu tentava sentir um gosto de sangue muito forte na boca, muita dor no tórax, como se estivesse todo esmagado. E eu tentei falar. Meu filho, falei muito devagar. A pessoa que tentou me socorrer abaixou, botou o ouvido bem aqui perto da minha boca para ouvir, para compreender. E eu falei, meu filho está sozinho na ilha. Dei o prefixo do telefone de São Paulo e o telefone. Repeti o número, aí saí do corpo. Aquele tubo me tirou do corpo de novo. Aí fiquei flutuando, vi que ele anotou e tomou providências, só olhei, vi que eu deixei por conta do resgate, aí fui acompanhar aquelas duas entidades, que me deu muita paz. Essa ida até as entidades de luz, você tinha uma noção de que você estava morta ou que você... Sim, na hora, eu achei realmente, eu vi o corpo sendo cuidado, a minha preocupação foi meu filho. Aí eu vi que eu dei o recado que alguém ia localizá-lo, né, ia avisar para minha mãe. Eu me desprendi daquilo, eu achava que eu tinha uma coisa maior para fazer. Realmente tinha, né? Eu fui para saber aquilo. Só que você opta por voltar. Eu percebi que eu tinha mais coisas para fazer aqui, mas eu reconheci aquela família espiritual. Cida, e aquela um fator que é bastante comum na EQM, que é a recordação da sua vida até aquele momento. Você experimentou? Olha, isso foi uma também? Coisa interessante que não foi bem aí, Teste. Foi interessante porque o tempo fora do corpo é bem diferente. Eu fui com eles para vários lugares. Essa figura transparente e bastante sério, muito sereno e sério. Eu lembro que ele me levou para vários lugares, e ele me levou a um lugar que é difícil você ter parâmetros de comparação, porque não dá com coisas que você vê, porque é tudo muito branco. Não tem parede, não tem chão, não tem teto, mas a coisa existe, né? A luz é tudo muito forte, mas não ofusca a vista. E eu lembro que me levou para um lugar, ele conversou muito comigo, dizendo que o que ia ser meu processo após aquele acidente, o que eu tinha que fazer aqui, né? E mais especificamente em São Paulo, me determinou até o lugar também, né? Aí ele me levou para um lugar. Como é que eu posso dizer para você? Como se fosse uma espécie de arquivo, eu não sei o que é aquilo. De lá ele tirou uma coisa pequenininha, parecendo uma miniatura, sabe aquela... uma caixinha daquelas fita cassete pequenininha, menor que aquilo, transparente. Eu estendi a mão, ele pediu minha mão, eu lembro que foi a mão esquerda, ele botou aquilo na mão dele e botou na minha mão. A hora que ele botou na minha mão aquilo, eu comecei a rememorar, ter toda a rememoração. Mas foi interessante que foi de outras existências. Mostrando muito rápido, e ele falou para mim depois no final, eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu falei, agora eu compreendi que você escolhe, aí eu compreendi que eu tinha escolhido vir para cá, que são papéis que você faz, o que você veio trabalhar, é uma rememoração em bloco, tudo de uma vez. Se eu fosse contar essa fração de segundo, acho que nós levaríamos aqui 1 ano no programa TV contando ininterruptamente, né? E depois eu lembro que ele falou que ele tinha que eu não lembraria quando eu voltasse, eu perguntei por quê, falou que senão eu não faria o que eu tinha que fazer, mas à medida que eu encontrasse todas aquelas pessoas que estariam ocupando outros corpos hoje, né, que eu vi, eu lembraria daquele momento. Isso tem acontecido mesmo. E me deixou só algumas coisas para que eu identificasse. E eu identifiquei. E de lá para cá, de 94 para cá, todo o meu processo mudou realmente, completamente. Então, desde o início, eles lhe informavam que você voltaria. Isso, me deram que eu tinha que terminar. Muito bom lá, viu? Tava muito bom, muito tranquilo, não tem dor, não tem nada. Mas você tem que... E nesse caso, eu tinha que voltar. Depois, claro, 10 anos depois, 11 anos depois, eu entendi todo o processo, cumpri o que prometi, venho cumprindo, e realmente estava atrelado a muitas pessoas. Eu acabei tendo contato físico sobre esse assunto com milhares de pessoas, e também, e por TV, outras milhares de lá para cá, né? Você tinha alguma convicção religiosa antes da experiência? Isso mudou? Olha, Tess, mudou
bastante coisa. Eu fui criada por uma família dentro da igreja católica. Então tinha todo aquele processo, tinha a noção de pecado. Foi uma das coisas que essa figura transparente me tirou, foi isso também. Me mostrou que não é bem assim. Os acertos entre consciências foi uma coisa muito forte para mim, porque eu tinha uma noção muito forte de pecado. Voltei com outra, e voltei sem nenhum processo religioso. Compreendi, vi que todo o que se fala das religiões, eu vi o espiritismo muito próximo de tudo que eu vi, as descrições muito fiéis, os livros psicografados. Eu passei a me interessar e vi sabe, que vai ao encontro de tudo aquilo que eu vi. Eu tinha outras, fui reprimida até pela própria religião mesmo, religião católica, outras, não estou aqui falando mal de uma religião, nem da católica nem da outra, mas eu vi das religiões como o espiritismo, que realmente eles vivenciavam aquilo no extrafísico. Porque uma das coisas que essa figura me mostrou, nós entramos num lugar onde existia, como se fosse uma assembleia, eu não sei aquilo, uma espécie de preparação para uma vida futura, uma vida terrena. Tinha duas consciências, e ele me mostrou, ele falou para eu prestar atenção naquilo. Essas duas consciências discutiam a próxima vida. Eu não conhecia isso, não tinha ideia. Elas discutiam a próxima vida, e eu lembro, porque parecia eles começaram a mostrar uma imagem, como se fosse uma imagem holográfica, mas não é essa que a gente vê em filme. Eu posso ver, não existe tela, e de repente eu estou vendo, você está vendo, todas as pessoas aqui do estúdio podem ver de qualquer ângulo. E eles começaram a mostrar um filme da vida deles, um tinha matado o outro. E aí eu pensando, isso é pecado? Não, eles vão resolver aquela consciência com a outra consciência. O que iam fazer na vida seguinte? A situação para num próximo momento resolver. Isso. É muito interessante. Nós vamos fazer uma pausinha e já retornamos com a professora Cida Cavalcante. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Olá, amigos, estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a professora Cida Cavalcante. Cida, essas experiências que você teve, elas modificaram a tua vida? Elas trouxeram alguma transformação, tanto pessoal quanto na sua vida prática? Tanto nos seus sentimentos, a sua forma de ver a vida, quanto na sua vida prática? Isso aconteceu? Aconteceu sim, porque todo mundo que passa pela experiência de quase morte, não tem como você muda. Porque você passa a ver o mundo com outros olhos. Uma outra ótica, não tem como. Primeira coisa que você tem uma certeza de continuidade. Você sabe que depois da morte biológica, a morte do corpo físico continua. Não tem como, independente de processo religioso, porque às vezes a pessoa, não, isso é só coisa de espírita. Mas e as outras pessoas que não são? Então, você continua, é fisiológico, sair do corpo é fisiológico. Aí você perde o medo da morte. Automaticamente você perde o medo da morte. Não existe essa morte. Claro, isso independe, não é que você fique agora imune a qualquer processo de morte. Claro, perder um ente querido, você sente a falta dessa pessoa, mas continua uma vida fora desse corpo físico, isso não tem dúvida. Muda a sua perspectiva. Muda. Aí você passa a ver tudo de maneira diferente. Primeiro que você começa a ficar mais ético também, é uma postura um pouco diferente, mais fraterno, mais tolerante, Décio. Você vê que as coisas são diferentes e que hoje, como existe um acerto entre as consciências, isso ficou muito claro para mim, que existe um acerto entre as consciências. Então, se eu fizer alguma coisa contigo, eu vou ter que acertar isso por mim mesma. Olha, a eternidade não tem pressa, nós é que vamos ter que nos acertar. Não tem um juiz ou alguém que te impõe uma pena. Não, é você mesmo que estabelece. O processo é individual, é contigo. Essa evolução é contigo. E outro, me mudou também profissionalmente.
Na primeira parte, quando eu tive a primeira EQM, eu estava me preparando, fazendo até, aliás, eu estava dentro de uma aula no cursinho, por isso que foi até no hospital mais próximo, quando eu tive a experiência de plasma, quando eu tive um apêndice supurado, né? E fui para o hospital. Eu estava me preparando para fazer medicina, fiz medicina, até no 5º ano eu parei. Depois aí eu fiz outras faculdades, outras coisas, e quando eu tive essa outra experiência ficou um foco muito grande no seguinte: olha, eu era uma pessoa muito tímida, e para mim, o teu processo é comunicação, você tem que trabalhar com a comunicação. Aí depois da EQM, seguido a EQM, no ano seguinte eu já fui fazer rádio, acabei fazendo rádio e TV, aí me tornei radialista, chancelando tudo na carteira profissional, tudo bonitinho, num curso. Fiz teatro também, foi necessário, até uma coisa que eu não queria, porque eu não queria fazer televisão. Acabei fazendo televisão, fui fazer jornalismo por causa desse processo. Hoje eu sou jornalista também por causa desse processo. E você recebeu essa orientação dessas entidades? Mas isso não foi uma coisa que você fez por causa da orientação, você na verdade sentiu a necessidade. Sim, senti que precisava. E aí tudo fluiu, porque tudo ficou fácil, tudo me encaminhou para isso. Tanto é que nessa época eu estava numa universidade federal, eu vou falar que estava numa determinada universidade federal, cursando filosofia. E senti uma melancolia muito grande. Foi aquela coisa, eu larguei a universidade, saí da universidade, falei, não vou mais voltar a assistir aula, e não voltei mais a assistir aula. Até que um dia eu passei de cara com uma placa, com vestibular para jornalismo, mas era o último dia de inscrição para fazer o vestibular, 2 dias depois. Eu olhei e falei, absurdo. Aí aquela vozinha aqui, vai, é agora. Aí eu fui, passei nos primeiros lugares e foi assim. Você acredita em acaso? Você acha que isso pode ter sido por acaso? Não tem coincidência. Depois de tudo que eu experimentei fora do corpo, não tem coincidência, Décio. E não é só isso. Depois de tudo isso, eu passei a estudar realmente. E quando eu falei para você que sair fora do corpo físico é fisiológico, porque eu atesto isso, porque hoje eu faço isso e muita gente, não só eu, isso aí tem várias instituições sérias ensinando isso. Como é que com relaxamento psicofísico você sai fora do corpo e mantém consciência, sim. Uma projeção de consciência, projeção da consciência, lúcida e rememorada. Certo. E você acha que assim, depois da experiência, você adquiriu algum tipo de percepção diferente que você tinha antes? Sim, principalmente nos primeiros 3 anos. Porque de cara, quando você volta de uma experiência dessa, você vem com todas as suas percepções paranormais aguçadas. A gente poderia dizer que abriu o teu canal da tua mediunidade, que você passou a experimentar. Eu posso dizer isso porque você observa o ambiente, você entra no ambiente, você vê além do físico. Olha, desenvolvi muita clarividência facial. Até hoje evito um pouco, porque você vê, né, automaticamente, você percebe sim, todas as suas percepções ficam